Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância da instrumentação, tá? Para quem trabalha com automação industrial, tá certo? Bom, vai ser um bate-papo muito legal e se você tiver interesse em saber dessa importância aí para você que trabalha com automação ou para você que deseja trabalhar com automação ou para você que está se formando aí como técnico de automação, então fica no vídeo até o final porque o nosso papo vai ser muito bacana. Bora lá? Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso papo técnico de hoje, tá? O nosso papo técnico hoje vai ser verdadeiramente um papo técnico, né? Vamos aqui num papo muito descontraído aqui, falar sobre um tema aqui bem interessante, né? O tema é a importância da instrumentação para a automação industrial. Tá? Bom, aqui esse ambiente aqui você já conhece, aqui é o canal Viver de PLC e aqui nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho, tá? Então, a gente vai discutindo aqui, mostrando, apresentando alguns equipamentos, falando um pouquinho sobre conceitos de automação, falando sobre todos os agregados aí que permeiam a automação industrial, né? Eu sempre gosto de deixar muito claro que a automação não é PLC, tá certo? PLC é parte da automação, então a automação é um todo, né? É um todo. Automação é solução, tá? É solução, é projeto, é solução, é valor agregado, né? Então, sempre que eu faço a minha primeira aula, lá na escola técnica, quando eu vou apresentar aos alunos o que é automação, eu uso o exemplo de uma caixa d'água, né? Que é uma caixa d'água com a boia mecânica mesmo, né? Aquilo é uma automação, ou seja, ninguém precisa encher aquela caixa. Então aquilo é uma solução. E é uma solução que se estende aí por muitos anos e que vem resolvendo um problema aí da humanidade, né? Que nós que trabalhamos, seja com automação, seja com eletricidade, seja com mecânica, seja na engenharia civil, na parte civil, seja com o que for, com a medicina, a gente existe para agregar valor à sociedade, à humanidade, não é isso? Então, depois dessa filosofia toda aqui, né, deixa eu me apresentar para quem está chegando no canal hoje. Meu nome é Carlos Alberto, sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC e como eu disse a vocês, esse é um canal que nasceu com a necessidade com o intuito, na verdade, de levar conhecimento aos lugares mais longínquos aí do Brasil, do mundo, sei lá. Tem pessoas aqui que interagem aqui no canal que são de Angola, que são de Portugal, que são do Paraguai, que são aqui da América Latina, alguns da Europa, alguns do continente africano, que falam a nossa língua, que conseguem assistir os nossos vídeos aí e agregar valor. Então, assim, é um espaço não meu, mas nosso, onde a gente aqui com certeza vai agregar muito valor aí na nossa caminhada, tá? Então, para que isso aconteça de fato, eu quero pedir para você a sua ajuda se inscrevendo no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, toda semana sai vídeo novo aqui. Ó, essa semana eu tô aqui, ó, chega, eu tô barbudo aqui, que eu tô de férias, né? Eu falei, pô, vou gravar o vídeo, mas hoje eu não quero ficar mostrando tela, não quero estar mostrando software lá pra turma, não. Vamos bater um papo. Mas esse papo, eu tenho certeza que ele vai ser muito agregador para a vida de vocês. Então, eu quero que esse momento aqui nosso aqui seja, de fato, um papo técnico, tá certo? E que você possa refletir aí do outro lado em tudo que eu tô te falando. E se você quiser interagir, coloca lá nos comentários, professor, eu pensei muito assim. Então vamos criar essa interação, fazer desse vídeo aqui um fórum sobre esse tema aí, que eu acho que vai agregar valor não só para mim e para você, mas para várias outras pessoas que vão interagir com a gente, tá bom? Então, sem mais delongas, pô, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho. Sem mais delongas, bora lá para o nosso vídeo, bora lá para o nosso bate-papo de hoje. Então, o tema de hoje, pessoal, é a importância da instrumentação na automação industrial, né? Então, as pessoas que pensam, eu já quero começar esse vídeo dessa forma. Se você pensa em trabalhar com automação, tá? Se você tem o desejo e já fez um planejamento e diz assim, ó, eu vou trabalhar com automação, eu quero seguir no caminho da automação.
Então assim, eu quero fazer uma afirmação aqui para vocês, que é a seguinte, gente, ó. Se você deseja trabalhar com automação, mas você não quer se dedicar ao estudo da instrumentação, eu vou dizer a você logo de cara que você vai ter sérios problemas na sua carreira, tá certo? Ou seja, esse déficit que você vai criar aí por não buscar conhecimento na área de automação ou de instrumentação, ele vai deixar o seu conhecimento muito limitado. E nesse nosso bate-papo, eu quero deixar, nosso bate-papo, eu estou meio enrolado hoje, mas nesse nosso bate-papo, eu quero tentar elucidar isso para você e fazer com que você enxergue essa realidade, né? Se a gente trilhar um caminho aqui sem, Carlos, eu não quero estar, como é que se diz assim, me dedicando à instrumentação. Eu conheço pessoas que trabalham com automação só na parte de PLC. Eu disse, olha, gente, mais uma vez, PLC é uma parte da automação, tá? Então, instrumentação é outra parte da automação. Sistema supervisório é outra parte da automação. Então, a automação é algo bem mais completo e bem mais complexo, que precisa de todas essas matérias para tornar de fato a automação viável e, podemos dizer assim, de alto nível, tá certo? Então, bora lá, bora pro nosso vídeo de hoje. Então, comecei aí jogando essa pimentinha aí, dizendo a vocês que você pode estar incorrendo aí num prejuízo profissional se você trilhar o caminho de não encarar a instrumentação como parte do seu aparato de conhecimento, né, para você poder seguir. E eu vou tentar defender isso aqui e espero que você acompanhe aí e você se identifique com tudo que eu estou falando. Primeiro, vamos pensar aqui. Dentro da indústria existe uma figura chamada técnico de instrumentação, né? É aquele camarada que cuida dos instrumentos que fazem parte do processo. Então, é muito comum na indústria você encontrar aquele cara que vai calibrar o instrumento de fluxo, de vazão, o instrumento de pressão, de temperatura, calibrar ou verificar se ele está adequado para que ele possa, de fato, trazer uma medição adequada para o processo, para trazer benefício para o processo, para que ele não venha acabar trazendo para baixo o processo produtivo, né? Por falta de uma, vamos dizer assim, por conta de uma medição inadequada, né? Então, existe essa figura dentro da indústria. Em alguns setores da indústria, como a instrumentação é a parte, vamos dizer assim, alta de todo o processo, então esses camaradas acabam tendo um destaque muito grande. Mas assim, de forma geral, eles são peças, né? São peças da manutenção, né? Em trâmite geral, né? Então, e por que esses agentes eles existem ali dentro da indústria? Eles existem porque a instrumentação é uma disciplina, é uma matéria complexa e de grande relevância para a indústria, né? Agora, o camarada que se habilita a trabalhar com automação, ele precisa conhecer de instrumentação. E por que, Carlos, essa insistência? Por que você afirma com tanta veemência que tem que conhecer instrumentação? Bom, eu estou afirmando isso aqui porque, olha só, primeiro, o que é automação? A automação, a gente já definiu isso aqui nos nossos vídeos passados, que automação é o ato de tornar uma atividade que antes era manual em automática, né? Mas assim, você não consegue transformar nada em automático no mundo moderno que nós vivemos hoje sem um sensoriamento adequado. Deixa eu tornar mais claro aqui o que eu estou falando. Vamos lá, você quer automatizar a temperatura de um forno, né? Então você quer que ele aqueça, ele não deixa nem o forno aquecer demais, nem deixa o forno esfriar. Então ele manter a temperatura de um forno naquele set point que você deseja. Para quem não sabe o que é set point é um valor que você ajusta de temperatura. Você diz assim, ó, quero esse forno aqui com 2.000 graus. Eu estou chutando aqui um valor, viu, gente? Você nem tem forno aí com essa temperatura. Vamos prestar atenção, não nesse detalhe, mas aqui.
Você ajustou lá para 2000 graus. Então, esse controle, tentar buscar e deixar sempre a temperatura o mais próximo possível daquilo que eu desejo, porque aquilo que eu setei lá como desejado é o que é melhor para o meu processo. Bom, para que essa automação aconteça, a gente precisa ter instrumentos que leiam essa temperatura, né, de forma adequada. E o que é que eu quero dizer como de forma adequada? De forma adequada, eu quero dizer que com muita precisão, né? Por quê? Porque, gente, é um princípio muito básico. Eu só controlo aquilo que eu consigo medir, né? E para que eu tenha um bom controle, eu preciso ter uma boa medição, tá bom? Então, assim, se eu vou controlar uma caldeira, né? Ou seja, uma caldeira, um forno, sei lá, alguma coisa aí que seja, eu preciso ter um feedback me retornando de como aquele status está, para que eu possa saber se eu preciso aumentar ou diminuir o meu controle para que se chegue ao valor desejado, né? Pronto. Dito isso, perceba que como é que né? Todo o nosso bate-papo aqui no canal, a gente está sempre falando e eu fico sempre fomentando para que vocês, né? Vocês agentes aí de manutenção que desejam aprender automação, eu sempre fomento que vocês sejam uns geradores de solução. E o que são geradores de soluções? Pessoas que conseguem identificar aí onde vocês trabalham problemas, ou pessoas lhe procuram apresentando problemas e vocês, através do uso da automação, vocês possam criar soluções, né? Por quê? Porque esse é o papel, de fato, do agente que trabalha com a automação industrial. Bom, se você é um cara que só faz espetar o notebook lá e ver se um bit está em 1, em 0 e verificar se houve um defeito ou não, hoje em dia a gente faz um nível 3 aí tão bem feito, ou nível 2 ou 3 tão bem feito de automação que às vezes lá no próprio supervisório você já sabe o que foi que aconteceu, você já desce pro chão de fábrica para resolver o problema, você não precisa dessa análise, né? Então, às vezes fica até escasso você precisar plugar lá para ver lá na lógica se o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu e tal. Então, assim, se o seu trabalho é tão somente esse, então, assim, você pode ser alguém que trabalha com automação, mas você não é um agente de automação, ou seja, um técnico 4.0 de automação. Perceba, o 4.0 está sempre voltado a gerar soluções, a resolver problema, pensar sempre lá na frente, pensar com senso crítico de construção. Bom, vamos voltar para a instrumentação agora. Então, se você deseja ser esse agente, você precisa conhecer a instrumentação. E por que eu falo isso? Vamos voltar para o exemplo da caldeira. Se você está lá na caldeira e alguém lhe dá a missão de criar um controle que você possa melhorar a caldeira, eu falei forno, caldeira, tanto faz, né? Vamos só seguir esse exemplo aí. Então você precisa saber quais são os instrumentos que eu vou usar para fazer essa leitura. Ah, Carlos, eu vou usar um RTD. Ah, tem que ser um RTD ali mesmo? É um RTD que vai te dar a temperatura de forma mais adequada? É ou não é? Então como é que você vai chegar a essa conclusão se você não conhecer automação, instrumentação, né? Se você não conhecer, existe lá uma pressão, e eu preciso, não, é só comprar um transdutor de pressão. Mas um transdutor de pressão para qual Ranger? Qual o sinal que eu vou ler? 4A20? IO-Link? O que é melhor? O que é que traz mais confiabilidade? Bom, se eu já defini que eu quero um 4A20, qual o melhor transmissor de pressão para aquele sisteminha que eu estou querendo monitorar e controlar? Qual a forma da medição dessa pressão? Qual a forma da medição desse nível, quando for nível? Vai ter um vaso comunicante? Não vai ter um vaso comunicante? Vai ser direto dentro da cuba a medição?
Vai ser uma sonda capacitiva, magnética, vai ser tipo boia. Então você precisa conhecer instrumentação. Instrumentação está ali muito dentro da automação industrial, né? Hoje nós temos instrumentos inteligentes, né? Inteligentes. Por que eles são considerados inteligentes? Porque eles se antecipam, né? Algumas atividades que antigamente eles dependiam de um resultado de fora, então eles já fornecem uma informação mais pensada, mais trabalhada. Imagina aí como é que você vai conseguir automatizar, seja qual for a planta, se você não tiver bem sensoriado. E sempre que a gente fala sobre sensor, nós estamos falando sobre instrumentação, tá? Então eu dei um exemplo aí de temperatura, de pressão, de nível, pode ser vazão. Imagina que você quer controlar muito bem um instrumento, uma vazão de um determinado fluido, e qual instrumento eu devo colocar ali, né? Aí você pode chegar assim e dizer, Carlos, eu não vou me preocupar muito com isso não, porque qualquer coisa eu trago o fabricante aqui e ele vai especificar o melhor instrumento para mim aqui, pronto, eu trago um engenheiro de aplicação aí de um fabricante dele e ele vai especificar para mim. Bom, ele pode te especificar o melhor, ele pode te especificar o mais caro, ele pode, de certa forma, até inviabilizar o teu projeto, porque o custo-benefício vai ficar muito alto e de repente seu projeto não vai nem conseguir ser como é que eu posso dizer, executável, né? Ou seja, exequível, né? Ou seja, poder ser executado. Então, assim, o conhecimento do indivíduo, do agente lá de automação, na área de instrumentação, ele deve ser maior por conta, para que haja uma discussão. Porque quando o cara especificar para você um determinado sensor, você possa fazer aquela célebre pergunta: por que esse modelo? Por que não esse? Porque eu já li que esse modelo ele também é adequado. E aí você poder ter aquela discussão. E não significa dizer só ter confronto, não é isso que eu estou falando. Isso aí é a parte secundária da coisa. Mas assim, você, de certa forma, crescer dentro daquela discussão. Aí o especialista lá de aplicações vai dizer, não, tem que ser esse aqui por conta disso. Tudo aquilo vai para o seu currículo, né? Vai para a sua bagagem. É uma discussão onde você entrou porque você tinha conhecimento e você sai dali com mais conhecimento ainda, tá certo? Então, a disciplina, a matéria instrumentação industrial, ela é de um valor agregado aí que vocês não fazem ideia na automação industrial. Então, se você deseja trabalhar com automação, você não pode fugir do conhecimento de instrumentação. Eu já falei de instrumentação aqui no canal em outras oportunidades. Eu até sugeri um livro, né? Eu esqueci agora o nome do autor, mas é um livro de instrumentação industrial, onde ele fala por quê? Porque por trás da instrumentação industrial existe um conceito ali, né? Existe uma ciência, então a gente precisa se debruçar ali, né? Eu já cheguei assim, já me deparei, pessoal, com algumas, como é que eu posso dizer assim, algumas situações de trabalho em que eu cheguei lá para ajudar os meus colegas e quando eu observei o que estava acontecendo ali era só falta de conceito. Eles sabem exatamente como é que é um sinal 4-20, eles sabem até como é que aquele instrumento funciona, mas faltava ali conceito de instrumentação, conceito da filosofia da instrumentação. Era até sobre uma chave de nível e falou, mas tem que ser tanto daquilo. Eu digo, qual é a tua referência? Não sei o que, a referência é aqui, cada um tem uma referência diferente. Então, se cada um tinha uma referência diferente, cada um tinha um nível na sua cabeça diferente. Eu falei, e o que é a convenção? Ou seja, o que é que a literatura diz sobre isso? E se a gente usar o piso, né, que é nivelado, que vai servir para todos os outros equipamentos que estão aqui nesse mesmo nível aqui, o que é que vocês acham disso?
Tá? Essa seria a melhor forma, não seria e tal. E a gente foi buscar ali, foi buscar a literatura. E a partir daí a gente conseguiu resolver o problema sem muito aperreio. Por quê? Porque a gente colocou ali dentro conhecimento, né? A gente colocou ali dentro conceito, né? Então, agora voltando aqui para o nosso bate-papo. Imagina aí que você é convidado para resolver um determinado problema e você simplesmente fica perdido na hora de escolher os seus instrumentos, né? Porque eu não sei se você já parou para ver isso. Pega um catálogo aí, gente. Ó, vou dar uma dica aqui boa. Baloff, IFM, Conault, tá? Conault tem muita instrumentação de vazão lá. Tem muita instrumentação bom lá, de nível também, viu? Deixa eu ver outro aqui. Anders House. Isso aqui só são alguns dos que eu tô falando. A Vegas, tá? Citei 5 aqui. Entra nesse site aqui dessas 5 aqui, ó. Baloff, IFM, Anders House, Vegas e qual foi o outro que eu falei? E Conault, né? Conault aí, a empresa do meu amigo Jair, né? A empresa não é dele, ele trabalha lá, né? Um amigão que eu tenho aqui, que ajuda a gente aqui sempre na geração quando a gente precisa para fornecer alguns equipamentos. Dá uma entrada nesses sites e começa a passear ali e ver os instrumentos que eles têm para atender a indústria. Vocês vão ficar boquiaberto da quantidade de instrumentos, né? Então, quando você fala assim de posição, vamos lá, posição, você tem sensor de posição angular, linear, né? Sensores de posição como os LVs-DTs, que são para deslocamentos mínimos, gente. Gente, a gente tem válvula aqui na minha empresa que ela se desloca 12 milímetros, o curso todo dela. E eu preciso saber em que posição dentro desses 12 milímetros, em que posição a válvula está. E aí? Então, como é que você vai controlar um processo desse aí com tanta minúcia se você não conhece a instrumentação, né? Como você vai controlar? O sensor quebrou. Vamos lá, o sensor que estava lá no equipamento, ele quebrou. Aí você vai analisar lá o seu sistema e você vê que é uma válvula que ela varia milímetros, ali 12 milímetros é o curso total. E ela trabalha ali em 6 milímetros no meio, onde cada centímetro a mais ou a menos ali, centímetros não, gente, milímetro. Cada milímetro a mais ou a menos faz uma diferença dentro do processo. E agora? Qual sensor que eu vou usar? Vou pegar um sensor linear e colocar lá? Não. Aí vem os LVs-DTs, né? Que são aí a Baloff tem um aí, que é o que a gente usa, né? E tem outros fabricantes aí que usam. Então a gente vai usando aqui aqueles sensores, né? Que são mais... Desculpa, aí de férias como é que fica, né? De férias dá sono. Então a gente vai buscar o sensor adequado para nossa aplicação. E como é que a gente vai buscar um troço desse se a gente não conhece? Se a gente não conhece de instrumentação, né? Às vezes, acontece muito, gente. Às vezes eu encontro alunos que eu estou conversando, porque hoje, antigamente eu tinha os alunos só da sala de aula, hoje eu tenho alunos aí pelo Brasil todo. E aí eu estou conversando com um cara que mora em Vitória, ou um cara que mora em Campinas, pô. Eu tenho alunos em Campinas, né? Tem um aluno em Pindamonhangaba, tem aluno em Taubaté, tem aluno no Rio Grande do Sul, tem aluno em Santa Catarina, né? Então, assim, lá no norte, no Rio Grande do Norte, eu tenho um aluno ali. Então, assim, aí o cara mora na capital. E eu pergunto, às vezes eu tô batendo um papo, né? Como a gente bate papo, assim, a gente tem aquelas aulas que são online, e às vezes tem as ajudas que são... Assim, eu marco para a gente poder tirar as dúvidas, para o cara poder desenrolar lá o trabalho que ele está fazendo, o projetinho lá do curso, né? E ele está batendo um papo ali, e eu falo, e as feiras aí? Você tem ido nas feiras? Não. Como é que pode, cara?
Você fica sabendo? Eu fico, cara, mas assim, né, fica cansativo. Então, eu digo, não faça isso, cara. Tira quando tiver, tira um dia, conversa lá com o seu chefe. Eu sei que tem gente que trabalha em empresa grande, que a própria empresa já cria toda a estrutura para você ir para uma feira dessa, né? Mas tem empresas menores que têm as suas dificuldades até para fazer a liberação. Mas senta, conversa, explica que não é bom só para você, é bom para a empresa também onde você trabalha, que você conheça aqueles equipamentos, né? Poxa, quantas soluções, gente, eu trouxe para a Vale na época, na empresa que eu estou hoje, tudo partindo dessas feiras. Você chega lá, eu me lembro como hoje, tinha lá um sensor que via água no óleo. Olha só, quando tinha água dentro do óleo, o sensor alarmava, ou seja, porque como é que era antigamente? O cara só ia saber que tinha água no óleo quando o nível subia, que começava o óleo a transbordar, porque a água fica embaixo, o óleo fica em cima. Então, um sensor desse aí a gente colocou, como diz o Chapolin Colorado, né? Nossos problemas acabaram-se, né? Ou era o Cacete Planeta, né? Cacete Planeta, fala isso, né? Então, os problemas simplesmente acabaram. Por quê? Porque ali está a solução, né? Então, como é que eu ia apresentar uma solução dessa? E olha que hoje nós temos a internet, né? E dentro da internet você tem esse universo todo que dá para você pesquisar, você ver vídeos. Olha, nós estamos conversando aqui, agora eu estou na cidade de Paulo Afonso, da Bahia, e vocês estão aí por todo o mundo aí espalhado, vendo um vídeo aqui onde a gente está batendo um papo legal sobre a importância da instrumentação na automação. Então, cara, faz isso, tenta participar dessas feiras. Para quem está mais distante das capitais, eu sei que é mais complicado. Então, ó, dá seus Google aí. Já dei essa dica aí dessas 5 empresas. Deixa eu repetir de novo: Balluff, IFM, Endres House, Conault e Vegas. Vai lá, entra no site dessas empresas. Vocês vão ver vários instrumentos lá. E aí, quem sabe, você vai achar a solução aí para um problema que você já está se deparando. Então, conhecer instrumentação, cara, é mais do que simplesmente ter conhecimento, tá? É necessário para quem quer trabalhar trazendo solução, tá bom? Então, gente, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito mais do que isso, eu espero que vocês tenham entendido, sabe? Que é preciso a gente de fato se debruçar sobre essa matéria, essa disciplina chamada instrumentação industrial, tá bom? Tem um livro, cara, é porque não tá fácil aqui, se eu for pegar ele aqui, aí vai... Instrumentação industrial, eu acho que é do Ferdinand, né? Já apresentei ele aqui, eu vou tentar colocar ele aqui na telinha, aqui, ó, bem aqui, tá? Para vocês verem. É um bom livro, eu aconselho vocês. Ele é muito didático, muito bem explicado ali, e ele vai trabalhando conceitos. Se você não tem conceito, cara, você acaba não tendo nada, né? Então a gente às vezes é muito apegado à questão de ter prática, né? E prática, ó, deixa eu falar um negócio aqui, bem olhando nos olhos de vocês aí, tá? Quem faz, de fato, tem seu mérito, né? Então a gente costuma, de uma forma assim muito forte, valorizar o que é prático, o executável, né? Tá certo? Bom, mas se você se torna um cara simplesmente prático, eu concordo com vocês, viu? Que de fato a gente tem que ter a prática mesmo. A gente tem que ir por mão na massa e fazer. E eu gosto de aprender assim, e eu gosto de ensinar assim também, né? Tanto é que os nossos cursos são focados em fazer. Vamos fazer, faça, entregue. Tá aqui, ó. Tá pronto. Por quê? Porque eu sei que quando a gente faz, a gente vê o fruto, né, do nosso trabalho ali, aquilo motiva a gente para ir buscar mais. Mas a gente precisa ir buscar mais. E a gente só consegue buscar mais com um conceito, tá? Por isso que eu criei uma playlist chamada Conceito de Automação, para a gente ir introduzindo esses conceitos aí, vocês verem, né?
E o nosso papo técnico, que são esses vídeos, voltar para esse papo técnico que a gente sempre está tendo aqui, uma das funções dele é ir se despertar, é fazer você poder se ligar e ver assim, pô, bicho, eu tô precisando é disso aqui, cara. Eu acho que aqui tem um déficit aqui, né? Se você não tem esse déficit e já conhece bastante aí de instrumentação, beleza para tu, e é isso aí. Você sabe então já qual é a importância de se conhecer a fundo instrumentação industrial. Mas se você não tem e você de fato já colocou aí no seu coraçãozinho aí que quer trabalhar com automação, você não pode ficar sem conhecer instrumentação, sobre pena de você ficar muito deficiente aí no mercado da automação, tá bom? Então, gente, forte abraço e até a próxima, viu? Fica com Deus.